Olá, bom dia. Deus te abençoe. Seja bem-vindo nesta manhã de quarta-feira, dia 10 de janeiro. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Que Deus te abençoe ricamente, porque temos colocado nele a nossa esperança, temos feito dele o nosso refúgio, depositado nele toda a nossa confiança. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ver este capítulo, vamos fazer um resumo desse capítulo, porque ele é uma repetição de tudo que nós já vimos no capítulo 10, a primeira parte dele, mas ele é muito importante, porque ele vem somar tudo o que já aconteceu, tudo o que nós já vimos até aqui, para que então a palavra de Deus possa cumprir aquilo que foi prometido em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, de que os discípulos iriam receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que nós vimos isso, que eles receberam, e eles seriam as testemunhas, porque iriam testemunhar com poder, com autoridade, por meio do Espírito Santo, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então nós vamos ler esse capítulo 11, verso 1, enquanto você abre aí, nós vamos nos preparar orando, como nós sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para praticarmos a tua palavra, para vivermos a tua palavra, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, Senhor, para que ele seja uma boa terra e esta semente preciosa possa cair e frutificar no nosso coração a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler esse capítulo, vamos ver este capítulo 11. Nós não vamos ler os primeiros versículos, porque Pedro aqui ele vai explicar à igreja em Jerusalém tudo o que aconteceu naquela experiência que ele teve com o centurião Cornélio. Então, é preciso nós entendermos que esse capítulo 11, nós vimos no capítulo 9, que até o capítulo 9, melhor dizendo, do capítulo 1 ao capítulo 9, que Jesus ele veio para os seus, ele veio para os judeus nesse primeiro momento. Aonde então Jesus ele disse, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Então nós temos o Pentecostes, que marca o início da igreja, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, sobre aqueles que creram, que andaram com Jesus. Então este é o início de tudo. O Pentecostes ele marca este start, esse início dessa igreja agora do Senhor Jesus Cristo, dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Então nós temos esse início da igreja, nós vimos também a perseguição que começou a ocorrer com a igreja, vimos a questão de Estevão, que foi apedrejado por esse motivo, e depois os discípulos foram dispersos e já estavam em Samaria, nós vimos isso anteriormente. E outras coisas que nós também lemos, outros eventos que aconteceram, também importantes, mas esses aqui eu listei como talvez aqueles principais até aqui. Quando nós chegamos no capítulo 10, ele então começa a falar, né, não podemos terminar de esquecer de falar de Paulo, né, da conversão de Saulo, que nós vemos que aqui o evangelista Lucas, que é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos, ele parece que deu uma parada sobre Saulo e retornou para Pedro, porque Pedro teria agora uma experiência importantíssima para a igreja e que afeta diretamente eu e você, que não somos judeus. Porque o capítulo 10 ele marca a inserção dos gentios no plano da salvação, na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o que é o gentil? Gentios são aqueles que não são judeus. Então, esse capítulo 10 ele marca agora que os gentios também vão fazer parte na experiência que Pedro tem com o centurião Cornélio. Nós vemos que lá na casa daquele centurião também o Espírito Santo foi derramado enquanto Pedro falava, ensinava sobre Jesus Cristo. E então Pedro disse: olha, se esses receberam o Espírito Santo como nós não vamos poder negar o batismo nas águas, porque o batismo nas águas era uma declaração pública de que aquela pessoa se arrependia dos seus pecados, estava confessando e declarando que Jesus Cristo era o seu Senhor e seu Salvador, se identificando com Cristo pela morte
e ressurreição. No momento em que ele desce as águas, a morte de Cristo, no momento que ele sai das águas, agora Cristo ressurreto ou uma nova criatura. Amém? Então nós somos esses gentios. Então o capítulo 10 é um capítulo que fala diretamente comigo e com você, porque é nosso respeito, nós que não somos judeus. Amém? E entenda, é muito importante entender que havia todo um contexto religioso. O Senhor, ele salvou, ele escolheu o povo de Israel, lá na figura de Abraão, lá atrás, em Gênesis capítulo 12, para que através deste povo viesse o Messias, o Cristo, Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser inseridos, nós pudéssemos ser salvos também. E a palavra de Deus ela é muito clara, ela não escolheu os judeus ou Israel porque eles haviam feito algo que merecessem ou porque eles fossem melhor do que os outros, foi uma escolha soberana de Deus. Mas o povo de Israel, os judeus como nós conhecemos, eles são responsáveis por, pela sua linhagem, vir o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Amém? Então, nós falamos sobre isso e até tem esta figura importante dentro do templo, que há um muro dentro do templo, o muro que separa o pátio dos gentios daquele pátio aonde os judeus podem adentrar. Esse muro é um muro de 1,5 m, como eu falei ontem, e é um muro que marca essa separação, essa divisão. E que Paulo fala que aquele muro de separação, de divisão que havia entre os gentios e judeus não existe mais. Agora, tanto gentios como judeus podem comparecer na presença do Senhor da mesma forma. Amém? E então, o que nós vimos no capítulo, vamos ver agora no capítulo 11, principalmente a partir do verso 1, no 3, por exemplo, Pedro volta, por que nós não vamos ler esse início do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número, deixa eu verificar aqui, até o versículo de número 18, nós não vamos ler toda essa parte, porque, na verdade, é Pedro contando à igreja em Jerusalém o que aconteceu. Porque, entendendo esse contexto religioso que eles viviam, no versículo 3, olha o que dizem para Pedro no versículo 3 do capítulo 11. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Era proibido, eu falei sobre isso ontem, para o judeu entrar na casa de um gentil. Era proibido para um judeu convidar um gentil para entrar na sua casa, muito menos convidar um soldado romano, que era odiado pelos judeus. Então eles não podiam fazer isso. E ele aqui então é indagado. Como que você entrou lá? Então Pedro, ele a partir desse versículo 3, ele começa a explicar aqueles homens que eram os principais da igreja em Jerusalém. Ele começa a explicar tudo o que aconteceu. A visão que ele teve do lençol, aqueles homens que foram enviados à sua casa da parte do centurião Cornélio, que também um anjo apareceu para ele, aonde nós falamos ontem que Deus dá direção, e nós vemos exatamente essas visões se complementando. E é muito importante isso. Uma visão de Deus, ela não vem dividir, ela vem complementar. Amém? Quando eu tenho uma visão de Deus e você tem uma visão de Deus, essa visão não é para dividir, mas é para complementar. Amém? Então nós vamos nisso, Pedro ele vai explicando tudo o que aconteceu, como eu falei, até o versículo 17, onde ele diz: se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, qual é o dom? É o Espírito Santo. O dom é um presente. Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Então, no versículo 18, diz que, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus. Então, diante da experiência de Pedro, eles concordaram. Por quê? Porque tudo que Pedro se referiu nessa visão, no que aconteceu, ele era a confirmação do Antigo Testamento de que os gentios também seriam alcançados por Deus. Amém? E no versículo 19, nós vemos agora os fatos que se sucedem a partir desse momento, aonde então vamos dizer assim, judeus foram salvos, agora os gentios, que é a outra parte que faltava, também foi alcançada, e agora então nós retornamos à história da igreja, a história também não que não fosse, mas veja, agora tudo se juntou, agora todas as peças se encaixaram, e agora nós temos o retorno aqui
da figura aqui nós vamos ver o retorno, por exemplo, da figura de Saulo, voltando agora a partir do versículo 19, que eu quero ler com você agora. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, veja, está falando de eventos e fatos que nós já vimos, que eu até citei aqui. Chegaram até Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, porque eles entendiam que só os judeus eram o povo de Deus. Ainda, mas na nova aliança, na aliança por meio do sangue de Jesus, todos agora podem se tornar povo de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que se arrependem, confessam seus pecados e fazem de Jesus Cristo seu único e suficiente Senhor e Salvador. Alguns deles, todavia, escute isso que é importante, porque agora nós vemos, olha, falou que só os judeus, mas olha o que acontece agora. Todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia, que é uma cidade, e começaram a falar também aos gregos. Veja, os gregos já são gentios. Amém? Tanto que aqueles judeus da dispersão, eles eram, de certa maneira, eu já falei sobre isso, eles não eram bem vistos porque os judeus naturais ali da Judéia, por exemplo, daquela região, Jerusalém, eles entendiam que aqueles judeus haviam se contaminado com a cultura grega, né, que estava se espalhando por todo o mundo. Então eles também falaram aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E olha o que aconteceu, confirmando toda a experiência de Pedro. Então você começa a entender o porquê do capítulo 10 no livro de Atos dos Apóstolos. E diz então, a mão do Senhor estavam com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Muitos o quê? Gregos. Creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de novo em Jerusalém, mas ela já estava preparada pela experiência que Pedro teve. Então eles enviaram Barnabé a Antioquia, este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, Barnabé foi lá ensinar, foi lá fortalecer, foi lá animar, foi lá ensinar aqueles gregos agora a seguir o Senhor de todo o seu coração. Amém? E ele era um homem bom, falando de Barnabé, cheio do Espírito Santo, versículo 24, e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Amém? Então Barnabé foi a Tarso procurar agora Saulo. Saulo já estava lá há muitos anos. E agora então Barnabé vai buscar Saulo, porque Saulo seria útil para esse ministério. Então, quando o encontrou, levou de volta para Antioquia, onde os gregos haviam se convertido, e assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então aqui a gente já aprende que a primeira vez que nós recebemos o nome de cristãos foi em Antioquia, por causa desse ministério tremendo daqueles homens que pregaram aos gregos. Amém? Então eles foram chamados de cristãos, que o significado correto da palavra é do partido de Cristo, ou aqueles que fazem, tem mais um termo, como pequenos cristãos, mas do partido de Cristo. Amém? Tem mais uma palavra, mas ela fugiu agora. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se, então havia profetas, né, dentro dos dons ministeriais, o dom da profecia, e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Quem é Cláudio? O imperador romano. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de de Barnabé e Saulo. Amém? Então hoje, nessa manhã, nós vimos todo o capítulo 11, porque ele é um resumo e ao mesmo tempo ele mostra essa junção agora de gentios, ou melhor, de judeus e gentios. Amém? Glória a Deus. E eu e você fazemos parte dos gentios, você que não é judeu como eu, né? Nós somos os gentios que fomos enxertados na videira verdadeira por meio de Jesus Cristo, que morreu no meu e no teu lugar para nos salvar. Amém? Para que possamos agora, para que pudéssemos estar reconciliados com Deus, como nós estamos agora em comunhão com Deus. Por isso que ele é chamado o Evangelho da Paz. Paz com Deus. Nós estamos agora em paz com Deus por meio
de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã, por esta quarta-feira que nós estamos aqui reunidos, Senhor. Pedimos que o Senhor, Pai, possa receber, ó Deus, as nossas orações, o nosso clamor, no teu altar de graça, de misericórdia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E te pedimos, ó Deus, abençoa cada um que está aqui, abençoa cada família, derrama da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Senhor, traz sobre cada um e cada família aqui representada paz, saúde, proteção, dá livramento, Senhor, de todo mal, de toda cilada, de homens maus, de homens perversos, Senhor. E enche-nos com teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos nesse dia, Senhor, fome e sede de ti. Senhor, a perseverança de andar na tua palavra, de não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, e agradar o Senhor em tudo que nós vamos fazer, em nome de Jesus. E abençoa também toda a obra das mãos do teu povo para que prospere. Abre portas para aqueles que precisam, Senhor, de um emprego, de uma causa que está parada. Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não falei no começo, mas eu quero lembrá-los que hoje nós estamos de jejum, amém? Hoje é o nosso jejum, nós temos os propósitos que você já conhece, buscar o Senhor e a sua face, andar em santidade, andando na sua palavra, orar pelas famílias, orar pelas ovelhas, por todos os pedidos que são entregues na igreja, nós vamos orar hoje como igreja. E também orar pelas crianças, pelos adolescentes, pela paz de Jerusalém e também orar para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande e os campos estão brancos, diz a palavra do Senhor. E claro, também pelos nossos pedidos pessoais, particulares, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, em nome de Jesus. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar com quem você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, não esquecemos de ninguém, você não está sozinho nesta oração, nesse clamor, nós estamos orando juntos com você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira.